Meus queridos irmãos, há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para esta noite e para algumas outras mensagens. E eu quero, assim, com muito temor do Senhor, compartilhar esta palavra com os irmãos. Eu coloquei, irmãos, como tema confrontos e conquistas. A única opção é vencer ou ser vencido. Nós vamos ler 2 versículos para depois entrarmos na exposição desta palavra. O primeiro, no livro de Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 11 e versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: e desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam pela força. O segundo texto, também no Evangelho de Mateus, capítulo 17 e versículo 21. Algumas páginas à frente. Nos diz assim a palavra do Senhor: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e jejum. Amém. Ó Senhor, nós estamos diante da Tua palavra poderosa, completa, suficiente. E nós pedimos que o Espírito Santo nos ajude na transmissão e na recepção desta mensagem, na sua compreensão, e que ela seja uma palavra curadora, libertadora, transformadora, que abra alguma janela nova em nossas mentes, para novos momentos dentro desta preparação que o Espírito Santo está realizando para o grande derramamento do Espírito Santo e o arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de abordar um tema que eu tinha, assim, prometido para mim mesmo, que não mais abordaria temas de batalha espiritual. Eu preguei uma série de mensagens em Campinas a esse respeito. Foi uma experiência gloriosa, mas foi para mim também uma experiência que me trouxe muitos dissabores. Nós, queridos irmãos, temos que estar conscientes que os poderes das trevas estão na gênese, na raiz da maioria dos problemas que nós enfrentamos. Os demônios procuram esconder isso de nós, porque a maior estratégia de Satanás é fazer com que as pessoas creiam que ele não existe, que ele é apenas um personagem do imaginário popular, da mitologia,
Porém, da mesma maneira que nós não podemos demonizar todas as coisas ruins que acontecem, porque muitas delas acontecem em razão de nossas ações, em razão de nossas omissões, mas nós não podemos também considerar que todas as coisas são coisas meramente naturais. Agora, em se tratando de situações espirituais, nós temos capacidade para identificar o que está acontecendo e temos também capacidade para confrontar os demônios, os espíritos malignos. Porque nós não fugimos do diabo ou dos demônios. Nós resistimos. As nossas armas são poderosas em Deus. E elas não são apenas armas de defesa. São armas de ataque. E nós não portamos apenas as armas de defesa, mas simultaneamente, concomitantemente, nós usamos armas de ataque e armas de defesa. Então nós temos capacidade, nós estamos treinados e estamos sendo treinados para confrontar os espíritos malignos e vencê-los pelo poder que há no nome de Jesus. E meus queridos irmãos, quando nós temos isso bem entendido, bem construído, bem estruturado em nossas mentes, ninguém pode nos vencer, ninguém pode nos paralisar ou nos deter. E em seguida, quando nós partimos para cima e vencemos, milagres inacreditáveis começam a acontecer em nossas vidas. Eu estou falando de milagres do tipo sinais, prodígios e maravilhas, que é algo um pouco maior do que um milagre em si, dentro do entendimento da nossa gramática portuguesa. É algo que acontece e quando as pessoas ouvem a respeito, os seus ouvidos vão formigar, não é ter comichão, coceirinha, vão formigar. E as pessoas vão ficar de boca aberta daquilo que Deus faz em nossas vidas durante alguns minutos até superarem a surpresa. Há um versículo no livro de Jó, capítulo 9, versículo 10, que diz: o Senhor realiza maravilhas que não se podem perscrutar, milagres incontáveis. Agora, meus amados irmãos, querendo ou não, conscientes ou não, todo ser humano, seja crente, católico, espírita, evangélico, fundamentalista, conservador, seja comunista, de direita, de esquerda, todo ser humano
está nesse campo de batalha espiritual. Conhecendo leis espirituais ou desconhecendo leis espirituais, ele está nesse campo de batalha. E nesse campo de batalha só existe uma opção: é vencer ou ser vencido. E o texto que nós lemos, o último versículo, descreve um exemplo, um caso, em que os discípulos não puderam resolver. E o Senhor Jesus disse que esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de uma combinação de jejum mais oração. Tratava-se de um menino que tinha acessos de loucura, e ele sofria de convulsões, e quando o demônio o atacava, ele apresentava uma espécie de epilepsia. Às vezes o rapaz caía no fogo, outras vezes caía na água, e o pai trouxe o rapaz para os discípulos de Jesus, enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração. Porém, os discípulos não puderam fazer nada. Na descida do monte, o pai do rapaz abordou Jesus e disse a ele que os discípulos não puderam ajudá-lo. E Jesus falou que trouxessem o menino, e a seguir Jesus ordenou ao demônio que afligia aquele rapaz que saísse dele, e o demônio foi embora. Na mesma hora o rapaz ficou bom. E quando os discípulos estavam a sós com Jesus, nós temos que aprender isso. Tem perguntas que não devem ser feitas em público. Tem perguntas que devem ser feitas a sós com Jesus, a sós com o marido, a sós com a esposa, a sós com os filhos, a sós com o pastor. Eles perguntaram: mestre, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus então lhe disse, Mateus 17, 21, esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Isso significa, irmãos, que existem demônios que vão sair mediante um comando simples. Sai em nome de Jesus. E o demônio sai. Na realidade, existem demônios que só pela presença de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus naquele ambiente, só pela sua presença, sem ele abrir a boca, aqueles demônios já saem. Porém, há alguns demônios que têm que ser expulsos violentamente, porque eles são teimosos, porque eles são persistentes. E muito provavelmente, esses demônios que resistem ao comando, para que saiam em nome de Jesus, e eles resistem, eu acredito que todos nós temos esse tipo de experiência. São demônios que se instalaram na vida daquela pessoa, ou até mesmo em uma casa, ou em outro ambiente geográfico, porque a Bíblia fala de lugares onde Satanás fez o seu trono, e são lugares que nós não podemos ir, não podemos pisar lá. Há lugares que Satanás fez o seu trono.
Se o irmão, ele é um policial, ele vai lá. Agora, pegar o nosso próprio pé, os nossos próprios pés, e caminhar para lugares onde Satanás fez o seu trono, por qualquer motivo, seja por curiosidade, ou para dar uma voltinha, é uma operação realmente arriscada. Então, há demônios que se instalam na vida de uma pessoa ou em um lugar por meio de uma aliança, por meio de um pacto para a pessoa crescer na vida material, para a pessoa ter sucesso em alguma área da vida, para a pessoa conquistar alguém como seu amor, ou reconquistar alguém, ou fazer o que chamam de uma amarração pela vida amorosa, ou até por saúde, até mesmo cirurgias espirituais. Agora, irmãos, um demônio pode ainda estar presente, porque em algum momento ele foi chamado de viva voz, por meio de gritarias, por meio de xingamentos, de palavrões, pela pronúncia verbal ou escrita de maldições, ou por meio de uma música. Ou os irmãos acham que quando o demônio vê tocando um axé em um carro ou em uma casa, o demônio vai se importar que tem uma Bíblia aberta lá no Salmo 91? Ele escutou a música que veio dos terreiros para a cultura brasileira, mas ela não perdeu o seu DNA, a sua gênese. Ela é uma música de louvor. E quando os demônios ouvem os tambores tocarem, ouvem o ritmo, eles vêm naquela velocidade que Jesus se referiu, de um raio caindo do céu. Por meio de um filme, de um programa de televisão, de um vídeo, e há uma outra coisa que também atrai demônios: o lixo, a sujeira. Eu já fui, irmãos, em 2 casas de irmãos crentes que tinham lixo na sala, lixo na cozinha, lixo no quarto. Em qualquer lugar daquela casa que você olhasse, tinha lixo. Quando os demônios são chamados de espíritos imundos, é porque eles gostam de lugares onde há sujeira, onde tudo é bagunçado, onde há desordem. Eles gostam de casas de pessoas que acumulam lixo. Obviamente, há quem é preguiçoso e não arruma a casa. Provérbios capítulo 21, versículo 37, até fala de famílias que comem o pão da preguiça. Pois as irmãs explicam para nós o que é esse tal de pão da preguiça que algumas famílias comem. Agora, irmãos, há pessoas que pela sujeira atraem
um espírito imundo. E há pessoas que são ludibriadas, que são enganadas por um espírito imundo, e esse espírito imundo as leva a juntar lixo em sua casa. Os irmãos sabem que existe uma linha na Umbanda, que é a linha do lixo? Eu estou com vontade de perguntar aqui quantos já foram umbandistas, mas não vou perguntar. Essa linha do lixo, ela é representada por um espírito chamado, dentre vários outros, Maria Mulambo, Exu Sete Cascos, ou melhor, Sete Cacos, Exu do Lixo, Senhor Gargalho, Andarilha, Exu Verme, Exu Andarilho, Exu Carniça, Senhorita da Lixeira e vários outros. A realidade, meus amados irmãos, é que o diabo está infiltrado em muitas coisas, inclusive em várias áreas do conhecimento humano, da medicina, da arquitetura e de várias outras áreas do conhecimento humano, muito mais do que nós pensamos. E ao menor aceno, ele aparece e vai querer tomar conta daquele território. E meus queridos irmãos, depois de uma aliança com o demônio, ou depois dele ter sido chamado, ou dele ter entrado em alguém por seu consentimento, entrado em alguém, ou em algum lugar, ou até mesmo em um animal, ele não vai querer sair dali tão fácil. Então ele persiste em não sair para realizar o seu objetivo, que é roubar, matar e destruir. E essa situação, ela somente pode ser enfrentada com jejum e oração. Pena da pessoa até sofrer fisicamente com isso. Agora, meus amados irmãos, a aliança com demônios ou com Satanás pode ser feita de forma expressa ou tácita. A aliança é expressa quando ela é feita de forma consciente, objetivamente explícita. Estou com o meu coração aqui doendo, me lembrando de um irmão que veio falar comigo, que ele foi até um lugar para fazer um pacto com o diabo para ficar rico. Não era um irmão recém-convertido, era um irmão com mais de 40, 50 anos de crente. Eu creio, ele já está com Cristo. E eu creio que aquele pacto, naquele dia que ele veio falar comigo, aquele pacto foi quebrado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas, meus queridos irmãos, a aliança é expressa quando ela é feita de forma consciente e explícita, mediante algum ritual
normalmente envolvendo sangue. Eu tive oportunidade também, irmãos, espero nunca mais ter, de tratar com uma irmã que se desviou e foi também em um terreiro, e lá ela fez um ritual com sangue. E depois essa irmã voltou para a igreja. Mas ela voltou para a igreja, mas continuou doente. Até que um dia, aquele espírito se manifestou, e foi repreendido em nome de Jesus. E ela colocou aquele sangue que estava dentro dela há vários meses ou anos, ela colocou para fora. Espero nunca mais ter esse tipo de experiência na vida. Então, a aliança, ela é explícita, envolvendo algum ritual, normalmente envolvendo sangue, envolvendo sacrifícios, e também no próprio culto ao diabo, que é uma coisa, irmãos, que está sendo muito praticado. Agora, quando a pessoa voluntariamente, ela se propõe a receber passes, a receber imposição de mãos para transferência de energia de outra pessoa ou outra atividade espiritual, que a pessoa está consciente, como por exemplo, comer ou beber alimentos dedicados a demônios, usar roupas ou coisas dedicadas a demônio, ela está abrindo voluntariamente, expressamente, conscientemente, uma porta de entrada para demônios em sua vida. Outra forma, meus amados irmãos, de transferências de demônios é por meio de relação sexual. Porque tanto a Bíblia como a ciência diz que os dois se tornam uma só carne. E por essa comunicação, os demônios se transferem de um parceiro para o outro, porque há consentimento. Porém, irmãos, há uma aliança tácita. Nós falamos de aliança expressa. Agora, há aliança tácita. Quando a pessoa faz uma aliança com o diabo ou com os demônios, sem saber que está fazendo isso. Eu vou dar alguns exemplos. Manter em seu poder objetos roubados. É um tipo de pacto com Satanás. Ou objetos comprados e propositadamente não pagos. É pacto com Satanás. E envolver-se com o ocultismo. O ocultismo é uma prática reprovada na Bíblia. O ocultismo é um pecado diante de Deus. O ocultismo se refere a atividades de consultar espíritos de pessoas que morreram, sejam pretos velhos, índios, índias, sejam espíritos de parentes que já morreram ou qualquer outro morto. Adivinhação, feitiçaria, sacrifícios, rituais, simpatias, magias, bruxarias,
ídolos, horóscopos, regressão, leitura de mãos, leituras de carta de tarô e de búzios. São práticas que têm o seu fundamento no ocultismo. Eu conheci um irmão que era estudante de psicologia e ele se envolveu na sala de aula numa experiência de hipnose e de regressão. E essa pessoa depois, ela teve desejos suicidas e depois ela se achou possuída por um espírito maligno. O único lugar que o crente não fica endemoniado é nos livros de teologia, em alguns. Então, meus amados irmãos, quando falarem para você, relaxe, esvazie a sua mente, imagina que você está flutuando, não pense em nada. Eu quero dizer a você, faça exatamente o contrário. Comece a declarar a palavra de Deus no seu interior. Comece a louvar e a glorificar ao Senhor no seu espírito. Cante um louvor na sua alma. O nosso negócio não é esvaziar a mente. O nosso negócio é encher a mente com a palavra de Deus. Encher-se do Espírito Santo até transbordar. Os irmãos sabem o que Jesus falou a respeito de casa vazia. Mateus capítulo 12, versículo 43, diz que quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá, disse Jesus, a esta geração perversa. Então, irmãos, todas as práticas que buscam prever o futuro são práticas que levam ao engano, porque o futuro pertence a Deus, e Deus nunca abriu mão de reger o futuro para quem quer que seja. Daniel capítulo 2, versículo 21 diz: Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então, meus amados irmãos, quando se trata de prever o futuro por meio de atividades espirituais, pode até parecer práticas inocentes, quando praticadas por adolescentes, porém, elas dão margem para que espíritos malignos aproveitem-se da vulnerabilidade humana, primeiro afastando ainda mais a pessoa de Deus e apossando-se de algum aspecto da vida dessa pessoa onde ela tem mais fragilidade, seja mediante tentação, mediante a opressão, que é algo mais forte do que a tentação, e o pior de todos os casos, que é a possessão. A Bíblia, ela é bastante clara ao proibir, a qualquer título, esse tipo de exercício espiritual.
seja por brincadeira. Existem coisas que estão fora de brincadeira. Nós, como crentes, somos pessoas bem-humoradas. Somos pessoas que riem. Não precisa o caso ser tão engraçado para a gente dar muita risada. Agora, tem coisas que estão fora de brincadeiras, de pilhérias. Como, por exemplo, o poder do sangue de Jesus. Não tem piada aceitável com o poder do sangue de Jesus. Não tem piada aceitável com o dom da profecia. Não tem esse negócio, eis que te digo de mim mesmo. O crente não usa esse tipo de piada. Existem coisas que estão fora de brincadeiras, fora de pilhérias. Como expulsar demônio de um irmão que não está endemoniado por brincadeira. Amarrar demônios por brincadeiras. Essas coisas não estão no campo da brincadeira, da pilhéria. E meus amados irmãos, a Bíblia é clara ao proibir esse tipo de coisa. Eu tenho um amigo, irmãos, ele era pastor itinerante, agora ele é pastor auxiliar em uma igreja de uma cidade do interior. Mas ele sempre ia pregar na igreja de um pastor amigo dele. E esse pastor disse a ele que orou muito, jejuou muito, pediu muito ao Senhor para que lhe desse o dom da revelação. E o tempo passou e ele não recebeu o dom da revelação. Então ele pediu a Jesus o dom da adivinhação. E esse pastor estava adivinhando número de RG, adivinhando placa de carro, adivinhando o futuro das pessoas e tantas outras coisas mais. Porque um espírito maligno ouviu aquele pedido, aquela oração que ele fez, pedindo o dom da adivinhação. Mas a adivinhação não é dom, mas ele recebeu o espírito da adivinhação. Quem sabe foi aquele mesmo que Paulo expulsou daquela moça, não sei. Pode ter sido aquele. Se não foi daquele, é da mesma família. E aquele demônio entrou naquele pastor. Este meu amigo falou, oh, nunca mais eu fui pregar na igreja dele. Com isso, eu quero lhe dizer, cuidado com quem profetiza para você. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, ele diz que as profecias devem ser julgadas por pessoas idôneas da igreja. Aqui, nós não desprezamos as profecias. Pelo contrário, todos podem profetizar. E a Bíblia garante isso. Aqui nós levamos a sério, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperareis. Porém, nós não queremos profecias da carne para agradar alguém, e nem profecias de demônios, nem que os demônios estejam falando, estes homens são servos do Deus vivo, a palavra que eles pregam é a verdade. É demônio? É, fora, sai. E quem não quiser que a sua profecia seja julgada, é só profetizar longe daqui. Porque profetizou aqui, a profecia vai ser julgada.
Aqui tem homens abalizados e mulheres abalizadas também na palavra, com capacidade espiritual, com discernimento espiritual e com conhecimento da palavra para julgar as profecias. E outra coisa, cuidado com quem coloca a mão em sua cabeça. Uma coisa é você ir a um cabeleireiro, a um dentista, a um médico, e eles colocarem as suas mãos em sua cabeça. Outra coisa absolutamente diferente é você se submeter voluntariamente à autoridade espiritual de alguém, para que essa pessoa faça algum tipo de imposição de mãos sobre a sua cabeça, ou algum tipo de invocação espiritual sobre a sua cabeça ou sobre o seu corpo. A Bíblia, em 1 de João, capítulo 4 e versículo 1, manda que nós examinemos os espíritos para ver se eles procedem de Deus. O apóstolo diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E a Bíblia diz que não é de admirar que o próprio Satanás se transfigure em um anjo de luz, e os seus anjos em ministros de justiça. Nós vamos ler alguns textos em nossas Bíblias que falam muito taxativamente a esse respeito. Levítico capítulo 10, versículo 31. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espírito, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isaías capítulo 8, versículo 19. Quando disserem a vocês: procurem um médio, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos. Respondam, à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme essa palavra, vocês jamais verão a luz. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 em diante. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, inclusive agouros. Eu fui uma vez com um irmão, ele até estará conosco aqui na ceia, que é o pastor Davi Campos. Nós fomos fazer uma visita na casa de uma família da igreja, e quando chegamos lá, mediante poucas palavras, nós entendemos que a irmã, ela tinha um espírito agoureiro. Ela só falava de sonhos, de desastres, de mortes e coisas assim. Espírito agoureiro. Então, está dizendo: presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 20, versículo 6.
Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Aqui está tratando de prostituição espiritual. Eu o eliminarei do meio do meu povo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 3. Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 13, versículo 6 em diante. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqui tem aqueles 3 pontinhos. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, irmãos, eu tenho o indeclinável dever, por obediência ao Espírito Santo, de ler o texto de 1 Samuel capítulo 15 e versículo 23, onde está escrito o seguinte: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Porque, meus amados irmãos, muitas vezes nós nos associamos àqueles que se rebelam para ser politicamente correto, para não perder amizades, ou porque ele ou ela é nosso amigo, é nosso parente, quando a Bíblia taxativamente diz que tanto faz aquele que assim o faz como aquele que consente. O seu consentimento significa uma participação daquele pecado. Nós não fomos chamados pelo Senhor para sermos bonzinhos. Uma vez, Deus usou um profeta para me dar quase uma bofetada. Não foi uma profetada, foi uma bofetada, dizendo para mim: eu não chamei você para ser bonzinho. Eu chamei você para colocar em ordem a minha igreja. Podia ter passado sem essa, né? Na minha biografia. Nós temos compromissos, irmãos, com o reino de Deus. E não há possibilidade de servir ao reino de Deus e de ser bonzinho para agradar pessoas rebeldes ou para não perder amizades.
Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Meus queridos irmãos, diante dessas realidades, eu estou aqui pregando com as minhas pernas meio bambas e estou orando no meu espírito para que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, para que nós não caiamos nesse tipo de laço do inimigo. E se porventura nós cairmos, porque agora está mais fácil a gente cair nesse tipo de laço do inimigo do que antes. Agora tem Facebook, agora tem Instagram, agora tem WhatsApp, agora tem Telegram. Essas ferramentas que podem ser usadas para a glória de Deus, mas, meus amados irmãos, pelo que eu tenho observado, elas têm sido usadas mais para a perdição. Mas se nós porventura cairmos, vamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre, que fale conosco, que nos dê discernimento para clamar pelo perdão do Senhor o mais rápido possível. Agora é incrível, porque tudo começa com pensamentos e com palavras, como nós estudamos aqui na igreja há poucos dias, que tanto os nossos pensamentos como as nossas palavras têm que passar por aqueles 8 filtros. Agora, meus amados irmãos, há pessoas que por falta de conhecimento das Escrituras, ou por falta de maturidade espiritual, porque há pessoas que têm um conhecimento teórico das Escrituras, mas não têm amadurecimento, maturidade espiritual. Continuam infantis, espiritualmente falando. Então há pessoas que por falta de conhecimento, ou por falta de maturidade, ou por falta de limpeza do coração, ou por dureza de coração, lançam maldições sobre a sua própria família por meio de palavras. Porque quando um pai ou uma mãe diz para um filho: você nunca vai ser nada na vida, você é um inútil, você é um zero à esquerda, você é um incompetente. Eu já vi, irmãos, com esses olhos que terra vai comer, se o arrebatamento não acontecer enquanto eu estiver vivo, com esses ouvidos também que terra vai comer se o arrebatamento não acontecer enquanto eu estiver vivo, eu já ouvi crente falando para o filho: eu quero que você case com uma mulher bem preguiçosa. Mãe, a senhora não passou minha camisa? Não tive tempo. Mas eu vou sair, eu preciso da camisa. É claro que ele podia ter aprendido a passar roupa, né? Vamos combinar isso? Mas vai que a mãe não ensinou. Dengou o filho. Não ensinou ele a passar roupa. Não ensinou ele a pregar botão. Eu preciso da camisa. Eu quero que você case com uma mulher bem preguiçosa. Com uma mulher que não vai nem lavar a sua roupa. Eu já vi isso, irmãos. Faz tempo que eu não vejo, porque eu me lembro disso aí quando eu ainda era jovem. Porque se eu ouvir isso hoje, eu já vou partir para cima, com a espada. Ou que diz a filha:
Eu tenho fé em Deus que você vai se casar com um homem bem ruim. Aí você vai ter saudade da vida que você tem aqui em casa e que você não dá valor. A filha está errada? Muitas vezes está. Mas um erro não justifica outro erro. Um pai, uma mãe, em hipótese alguma, pode lançar uma maldição sobre o seu filho ou sobre a sua filha. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 26 e versículo 2, como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. E meus amados irmãos, se houver maldição, é preciso haver conserto, é preciso haver reconciliação, é preciso haver arrependimento, é preciso haver perdão, porque se não acontecer isso, não há libertação. E essa situação, se ela não for removida, ela estabelece um ponto de contato espiritual com demônios. Por isso a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5 e versículo 8, que o diabo anda em derredor. E ele escuta tudo muito bem, buscando alguém para tragar. Meus queridos irmãos, não podem existir palavras de maldição em sua casa, em seu escritório, no seu comércio, na sua fábrica. E também não pode existir gritarias, xingamentos, para que o diabo não entre por essa janela aberta e se apodere da sua família e dos seus negócios. É preciso haver o que o profeta Malaquias, capítulo 4 e 5, ou melhor, capítulo 4, versículos 5 e 6, chama de conversão do coração dos pais aos filhos e do coração dos filhos a seus pais, para que não haja maldição, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muitos idosos abandonados. O abandono é resultado daquilo que foi plantado em algum momento da vida. E a época da colheita, ela é certa. Não há como se desviar da colheita. Agora, não há prosperidade, não há crescimento quando nós amaldiçoamos, seja amaldiçoar algo ou amaldiçoar alguém. A palavra de Deus nos orienta para que nós sejamos uma bênção. Sê tu uma bênção. E ser uma bênção é abençoar a todos. É abençoar aos que merecem e abençoar também aos que não merecem. E abençoamos, 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 abençoamos a ponto de abençoar os nossos inimigos. E o Senhor Jesus foi muito taxativo quando ele disse: abençoai e não amaldiçoeis, porque a vingança pertence somente a Deus. E quando nós abençoamos, Deus age e nós somos abençoados porque abençoamos. Agora, é uma coisa tão terrível, tenho até medo de falar. Quando nós amaldiçoamos, um demônio se apodera dessa palavra e ele age. De um lado, o demônio, com aquela palavra, de posse daquela palavra,
ele vai procurar agredir aquele que foi amaldiçoado. E por outro lado, eles agem em reciprocidade, agredindo aquele que amaldiçoou. Porque ao abrir a boca e amaldiçoar, a pessoa perde a proteção do Altíssimo. A Bíblia diz em Isaías capítulo 14, versículo 12, 13 e 14: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus o colocou para fora do céu. Meus queridos irmãos, todos precisam saber que o diabo não tem compaixão dos seres humanos, nem mesmo daqueles que fazem pacto com ele, porque ele é um anjo caído que perdeu o seu principado, perdeu a comunhão com Deus. E a natureza que ele tinha em si, ela foi deturpada. Quando o diabo se apodera de alguém, enquanto a pessoa não coloca 2 ou 3 metros de língua para fora, ele não solta o pescoço dessa pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz: resisti ao diabo. Nós não saímos caçando o diabo como quem caça Pokémon. Porém, o diabo apareceu, nós temos o poder do nome de Jesus. Nós temos o poder do sangue de Jesus. Nós temos a fé. Nós temos a palavra de Deus. E temos outras armas, como a oração, o jejum e outras para resistir a Satanás. Agora Jesus se fez carne, habitou entre nós. Primeiro, para nos libertar do poder do diabo, do poder das trevas e do próprio poder do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, 2 pontos, para destruir as obras do diabo. Agora, o que prevalece é a palavra de Jesus. Glória a Deus. Eu quero terminar com Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça ou compreenda o que o Espírito revela às igrejas, ou o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Amém. Ó Senhor, dentro desse padrão do Espírito Santo, de preparação da igreja para o arrebatamento, e também de preparação da igreja para a obra do ministério, nesse processo de santificação dos santos, para que eles sejam mais santificados ainda. Eu trouxe, Senhor, esta palavra, procurando, Senhor, ser fiel
embora não fosse do meu próprio propósito fazê-lo, mas por obediência, eu assim o fiz. Eu quero pedir pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs aqui presentes, por aqueles que estão sob a cobertura espiritual do ministério desta igreja, seja nesta igreja sede do setor, sejam nas congregações, e também por aqueles irmãos que são membros online, ou por aqueles que o Espírito Santo os guiou para esta palavra. Eu oro juntamente com esta igreja por eles e por todos, para que nós sejamos protegidos no espírito, na alma e no corpo, para que nós sejamos protegidos em nossa vida espiritual, para que as nossas experiências espirituais sejam santas na tua presença, e nós não nos envolvamos com falsos profetas, com espíritos malignos. Ajuda-nos, Senhor, para que nós tenhamos sabedoria e não sejamos enganados na simplicidade como Eva, mas nós estejamos na simplicidade do Evangelho, mas tenhamos prudência, tenhamos inteligência, tenhamos sabedoria, para distinguir o falso do profano, para distinguir o falso do verdadeiro. Ajuda, Senhor, a cada irmão, a cada irmã. Acende uma tocha em nossas mentes. Ilumina, Senhor, as nossas mentes com o sol da justiça, para que nós possamos ver situações que estão escondidas na penumbra. Em nome de Jesus Cristo, dá-nos sabedoria para ir, para vir, sabedoria para falar, sabedoria para pensar, sabedoria para decidir. Dá-nos discernimento espiritual, inteligência espiritual. Unge-nos, Senhor, protege-nos, blinda, Senhor, as nossas almas, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e blinda também, Senhor, os nossos corpos. Protege, Senhor, os nossos corpos dos laços do maligno, em nome de Jesus Cristo, amém. Por favor, levante a sua mão em nome de Jesus e agradeça ao Senhor, porque Ele é bom, a sua benignidade dura para sempre.